Pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso chatbot, tá? Parte 2, então. Então, na primeira aula a gente viu algumas coisinhas um pouquinho básicas, né? A respeito do Watson, como que a gente fazia as extensões, as estruturas de diálogo, as entidades, né? E formamos aí uma estrutura, né? Básica de diálogo, caso o cara tivesse dúvida a respeito do prazo de entrega de uma cidade, para vender o celular, né? A gente viu inclusive os slots para facilitar que a gente não tivesse muitos nós ao longo do caminho. Aí nessa aula de hoje a gente vai fazer algumas coisinhas aí para deixar o nosso chatbot mais amigável, tá? Lidar com algumas situações a mais que a gente não viu na aula anterior. E também a gente vai ver que caso a gente queira, vamos dizer assim, não depender muito daquelas opções que o Watson nos dá, né? Que a interface, desculpa, do Watson Assist nos dá para construir o chatbot, quiser fazer algum tipo de programação, né? Como que eu faço isso? E aí, dado isso, né, a gente vai começar a mexer com algumas coisas internas do Watson. A gente vai ver o spell, que é a linguagem que o Watson utiliza, que a gente consegue programar por meio dela. A gente vai ver também como que eu importo e exporto coisas do Watson, desde se eu quiser fazer um backup, por exemplo. Né? Então, por exemplo, aqui eu já fiz o chatbot inteiro, obviamente, para ter esses slides. Mas aí eu tinha feito um backup do começo da aula, né? E aí eu fui lá, só restaurei aquilo que eu tinha anteriormente e eu vou estar com o chat zerado novamente agora. E a gente vai ver algumas opções também de importar e exportar, caso eu queira trabalhar em equipe, caso eu queira ter um programa, por exemplo, para gerar aquelas intenções, que colete coisas da web, por exemplo, e comece a alimentar aquelas intenções, ou eu poderia fazer isso e a gente vai ver que é muito simples fazer isso. Tá? Então hoje a gente vai começar, hoje nessa aula, né, a gente vai começar a ver um pouco mais a fundo, então, Watson. Tá? Então a gente vai começar aqui simplesmente trabalhando aqui para tornar o nosso chatbot mais amigável. De cara a gente já perguntava lá como posso te ajudar, a gente assume, né, que o usuário já vai falar direto, que ele quer direto a intenção que a gente tinha pré-programada. Mas vamos começar trabalhando um simples fato de que se o usuário der um bom dia, por exemplo, eu responder com um bom dia para ele, tá? Se o usuário me falar um oi, eu vou falar um oi para ele também, tá? Não preciso ser tão seco que nem tá nesse exemplo aqui desse slide, né? O usuário chega lá, fala, opa, bom dia, não entendi, tá? Me dando um bom dia, eu dou bom dia para ele. Se ele perguntar se está tudo bem comigo, eu pergunto se está tudo bem comigo, tudo bem com você. Vamos tornar o nosso chat um pouquinho mais amigável, tá? Até para, vamos dizer assim, passar no teste de Turing, né? Que lembra que o teste de Turing, se a pessoa não souber que por trás tem um humano ou é o computador, nós temos um sistema inteligente. Então vamos deixar ele um pouquinho mais inteligente, né? Ou seja, tentar enganar um pouco mais o humano. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, é criar uma intenção de saudação. Caso o usuário digite bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, estou entendendo que ele vai interagir comigo. E aí eu vou interagir de volta com ele, não vou ser tão secão assim, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o meu chatbot aqui, que eu já tenho aqui na tela. Por enquanto eu vou me tirar, senão eu vou atrapalhar o chat. E aí vamos começar aqui criando a intenção. Lembrando que para criar a intenção a gente vai no intents. Tá? E agora a gente vai criar a intenção de saudações. Tá? Então vamos lá, create intent. É uma intenção de saudações. Descrição, né? Descobrir se o usuário está cumprimentando ou saudando, né? Está saudando o chatbot. Vamos criar a intenção. Vamos dar alguns exemplinhos para essa intenção. Então, user example. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Oi. Oi, tudo bem? Colocar um olá. Olá, como vai? Tá. E vou deixar assim por enquanto, tá? Já vai funcionar razoavelmente, a gente vai testar e a gente vai ver alguns probleminhas, tá? Que porventura isso possa ter, tá? Enquanto o Watson está training, eu já vou aproveitar. Eu vou lá no meu diálogo.
E eu vou adicionar este nó aí de saudação, tá? Lá no meu diálogo, para responder, tentar começar a responder caso o usuário me salve. Tá? Então, vou colocar aqui saudações ou saudação. Tá? Quando ele reconhecer a intenção, tá? Intent de saudações, o que eu vou responder? Por enquanto, tá? Eu vou responder só com oi, tá? Para a gente poder começar a evoluir esse cara aqui. Ó. Então, eu vou responder com oi, certo? Nesse meio tempo, o meu chatbot já está treinado, tá? E agora vamos testar essas saudações. Bem-vindo, como posso te ajudar? Eu vou colocar oi. Oi, respondeu com oi, tá? Limpar aqui de novo. Seja bem-vindo, como posso te ajudar? Olá, tudo bem? Oi, tá? Ele está entendendo então que eu estou fazendo essas saudações, tá? Entretanto, tá? A gente pode começar a melhorar ainda um pouco mais esse chatbot no seguinte sentido, tá? Por exemplo, se ele colocou bom dia, ele responder só com oi, tá? Eu vou ser um pouquinho mais polido. Bom dia também. Se ele me deu boa tarde, eu respondo com boa tarde. Se ele me deu boa noite, eu respondo com boa noite, assim por diante, tá? E para isso, né, se a gente for utilizar aquilo que a gente viu na aula passada, o que eu poderia fazer, né? Poderia chegar nesse nó aqui, saudações, criar uns filhos para ele, né? E criar uma entidade, deixa eu voltar aqui, criar uma entidade que seria a entidade, poderia ser bom dia, entidade boa tarde, entidade boa noite, colocar as possíveis variações dessas entidades aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom, e etc. E aí responder, fazer a programação do nó para responder de acordo com a entidade reconhecida, como a gente já viu, tá? Mas aqui, só até para forçar a gente a aprender alguns outros conceitos novos, tá? Eu vou apresentar um negocinho um pouquinho diferente, tá? Bom, então para isso, o que eu vou mudar aqui nesse nó de saudações, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, eu vou mudar esse nozinho aqui, tá? Eu vou utilizar esse Multiple Conditional Responses, tá? O que significa? Deixa eu me tirar aqui, senão eu vou cobrir a parte da tela. Eu vou utilizar esse Multiple Conditional Responses. O que esse Multiple Conditional Responses faz, tá? Ele vai responder de acordo com uma condição, tá? Então ele já vai aproveitar já vai prover, né, alguns nozinhos de resposta, tá? Perceba que ele colocou aqui um enter condition. Lembrando que se eu não quiser fazer isso, eu posso colocar tudo que eu for fazer aqui, eu posso colocar vários nós aqui com o if assistant recognize, e aí, ó, essa programação aqui eu coloco no if assistant recognize, tá? Eu estou indo um pouquinho mais direto aqui para a gente não perder muito tempo aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Bom, eu quero reconhecer se de todas aquelas saudações, e lembra que saudação a gente tem bom dia, boa tarde, boa noite, etc, etc, etc. Eu quero saber se ele digitou bom dia, tá? E depois eu quero saber se ele digitou boa tarde, depois eu quero saber se ele digitou boa noite, tá? Então, uma forma que a gente tem de saber aquilo que o usuário digitou, tá? É pegando um campo text do objeto input, tá? Então, o que o usuário digitar fica dentro desse input text, certo? Bom, e aí o que eu posso fazer? Eu vou verificar se esse input text, que é para verificar se uma coisa, no caso aqui string ou conteúdo é igual a uma string, né? Eu posso ir direto, ó, bom dia, certo? Aqui como string ele aceita aspas simples ou aspas duplas, tá? Então, bastante parecido com a sintaxe que a gente viu no Python, inclusive com igual a igual, tá? Ou se você preferir, como JavaScript, tá? Vou dar um enter aqui, tá? Perceba que ele me dá a possibilidade de adicionar mais respostas. Eu vou colocar mais condições aqui, ó. Se o input text for igual a boa tarde, vou fazer alguma coisa. Add response. E se o meu input text for igual a boa noite, aí eu vou fazer outra coisa, tá? Então, de maneira bem simplista, vou colocar bom dia.
boa tarde, boa noite, tá? E aí, obviamente, que se eu quiser colocar mais um complemento, jogar isso para outro nó, né? A gente vai fazer mais para frente. Bom dia, como posso te ajudar? Boa tarde, como posso te ajudar? Boa noite, como posso te ajudar? E assim por diante, tá? A gente vai fazer. Mas por enquanto a gente vai deixar nessa versão mais simples, tá? Ó, treinei, coloquei todas as condições, tá? Então, uma vez que ele identificar que teve uma saudação, aí ele vai cair nessa, vai fazer essas verificações aqui e já vai responder com o que está do lado. Fazer a verificação, responde com o que está do lado. Fazer a verificação, responde com o que está do lado. Tá? Não é igual o slot que ele vai jogando para baixo, né? Disparou uma, como se fosse um conjunto de ifs, aqui. Ele vai fazer uma, tá? Vou dar um clear aqui. Aí eu vou colocar bom dia. Ó, respondeu com bom dia, 3 tracinhos, que é o único lugar que está programado aqui. Pá. Vou colocar boa tarde. Respondeu ok. Vou colocar aqui boa noite. Ok, certo? Beleza. Só que aí percebo o seguinte, né? Que eu estou fazendo uma comparação literal. Tá? Se eu colocar boa tarde com B maiúsculo, tá? Ele até reconheceu que teve uma saudação. Só que nenhuma dessas condições aqui foi disparadas, viu? Que não respondeu aqui, ó. Ficou parado, tá? Não bateu, não bateu, bateu. Ele entrou nesse nó, não bateu em nenhum nó, certo? Ele ficou parado, não fez mais nada, tá? Porque eu não tenho essa programação aqui, tá? Como que eu posso melhorar esse cara aqui, então, tá? Bom, se a gente procurar na internet, eu acho, tô com ele aqui, tá? Mas se vocês procurarem por spell Watson Assistant, igual está escrito aqui, tá? Que é o Expression Language do Watson. E a gente abrir aqui, não sei, vai cair exatamente na onde eu estou aqui, certo? Nessa minha outra página. E aqui, ó, ele vai mostrar como que esse spell, tá, do Watson funciona. Ó. Expressões spell. Tá? Deixa eu pegar meu slide aqui. Spell. Só para a gente ver. O spell ele vem de Spring Expression Language. Tá? Então, é a definição da linguagem do Watson. Tá? E aqui tem vários exemplinhos aqui de como utilizar o spell. Tá? O que acontece? Tá? Se eu vou colocar ou fazer uso desse spell, por exemplo, dentro de uma caixa de texto, tá vendo que ele está colocando essa diretiva aqui de sinal de maior ou interrogação, é como se fosse um script PHP, né? Código PHP, e aí vem a expressão e depois abre e fecha aqui. Aí eu tenho que fazer dessa forma. Perceba que aqui no exemplinho, né? Ele está fazendo dessa forma. E o sed, por exemplo, se eu quiser replicar aquilo que o usuário digitou, então eu tenho que abrir essa diretiva de expressão, tá? Então, só para a gente fazer um pequeno teste, não vai ficar dessa forma, tá? Mas eu vou lá no Watson, tá? Hora que o cara digitar aqui, ó, bom dia, tá? Eu vou colocar assim, ó, você digitou, só para ver saindo, né? Vou pegar o input text aqui. E vou colocar ele aqui, certo? Vou dar um enterzinho para ele pegar. Dar um clear aqui, colocar bom dia de novo. Tá? Bom dia, você digitou bom dia, ou seja, ele substituiu isso daqui, essa expressão aqui, pelo input text. Ah, mas aqui você não utilizou, tá? A diretiva do sinal de menor, tarará, bonitinho, vem aqui e fecha, tá? Porque quando eu estou nesses nós que analisam condições, ele já está assumindo que eu já estou fazendo usufruto do spell, tá? Então eu não preciso colocar. Então aqui, por exemplo, eu não preciso colocar essa diretiva. Aqui onde o if assistant recognize, a gente já vai fazer alguns experimentos aqui em cima também, mas se eu for colocar o spell aqui, um código spell aqui, eu não preciso também abrir a diretiva. Aqui é texto, tá? Então com texto, se eu quero fazer alguma coisa aqui que utiliza algum tipo de processamento, senão ele vai interpretar isso daqui como se fosse um HTML normal, e HTML a priori não vai reconhecer
as diretivas aqui, o spell, né? Então a gente precisa informar, falou, opa, essa parte aqui do spell, ele vai processar esse texto, vai retornar o valor e vai jogar esse valor para o HTML, tá? Bom, vou parar o vídeo por aqui então e agora a gente já volta no próximo vídeo com alguns outros métodos para tornar esse nosso processo mais interessante, tá? Então até lá.